A astrologia nos toca muito profundamente, porque ela trata de arquétipos da mente divina, formas, pensamentos universais que tocam aos corações de todos os seres. Nesse sentido, nós gostaríamos, antes de mais nada, de fazer um agradecimento àquela que foi minha professora, Emma Costé de Macheville, mencionando a vocês o livro dela, que nós temos em 4ª edição pela editora Teosófica, que se chama Luz e Sombra, e é o tema central da nossa palestra de hoje. Então, antes de mais nada, basicamente tudo o que eu aprendi de astrologia, aprendi com ela entre os meus 15 e os meus 21 anos. Mas ocorreu também, para a nossa sorte no Brasil, o lançamento da revista Sofia, da editora Teosófica, e, portanto, representando aquele livro, nós estamos fazendo uma menção de um artigo especial, e a revista Sofia está nas bancas. Então, nós passamos propriamente ao tema da nossa exposição, que é a correspondência dos 12 signos com os 12 apóstolos, na chamada Santa Ceia ou Última Ceia de Leonardo da Vinci. Nosso interesse é demonstrar a vocês a correspondência dessa obra, onde aparecem os 12 signos, onde aparece, ou nós estamos pretendendo que apareçam os 12 signos, que a obra oficialmente e explicitamente apresenta os 12 apóstolos no cenáculo Última Ceia, ou Santa Ceia de Leonardo da Vinci, foi pintada, é um mural pintado em Milão. É um convento, um mosteiro de Nossa Senhora Maria della Grazia. Então, se um dia vocês forem a Milão, poderão ver o original, que não está em tão boas condições. O que nós temos aqui é uma visão reconstituída, porque o original está sendo atacado por micro-organismos, verdade, que eles sempre tentam restaurar, mas a primeira vez que eu vi, confesso, fiquei um pouco chocado e fiquei com saudades das reconstituições. Por isso nós estamos usando aqui uma reconstituição. Nesse intuito, se vocês observarem aqui, a correspondência clássica, que corresponde à página 44 do Luz e Sombra de Dona Emi, como nós a chamávamos mais, vamos dizer carinhosamente, Emma Costé de Macheville, não é? Corresponde da direita para a esquerda pela ordem, portanto do 1 ao 12, não contando com a figura do Cristo. Alguns pretendem nisso interpretar que há algum erro na correspondência, mas não é assim. E nós vamos tentar demonstrar, antes de mais nada, para vocês por quê. A correspondência clássica do homem celeste, que vocês veem nessa imagem, é de que cada parte do nosso corpo corresponde a uma parte do zodíaco, pela ordem da cabeça até os pés, correspondendo de Áries até Peixes. E vocês podem observar com atenção que são 4 grupos de 3, não é verdade? Correspondendo assim às 4 estações do ano. A primavera, que começa com a cabeça até os pés. Nós vamos verificar aqui essa imagem de Áries até Gêmeos. Nós temos a primavera. Então nós temos, basicamente, de Áries, Touro e Gêmeos constituem o primeiro grupo de 3, que é a primavera. Câncer, Leão e Virgem corresponde ao segundo grupo de 3, que é, então, o verão. O Cristo representa o ponto equinocial, ponto mais sagrado do templo, sempre se dá no equinócio. Depois vocês têm Libra, Escorpião e Sagitário, representando assim
o outono e, por último, Capricórnio, Aquário e Peixes, representando o inverno. Vocês podem observar essas correspondências justamente correspondendo às respectivas partes do corpo, bem como eu dizia, a questão do equinócio. Vocês devem lembrar, o equinócio é exatamente a projeção onde o Sol vai nascer exatamente no leste, nos dias 21 de março e 23 de setembro, enquanto que no início do verão e no início do inverno, que corresponde aos solstícios, nós estamos às elongações máximas, onde no hemisfério norte vocês vão ter respectivamente o nascimento do Sol mais ao sul e mais ao norte. Essa é uma imagem do hemisfério norte, porque o zodíaco vem de lá da Grécia. A palavra zodíaco quer dizer círculo de animais. Tá? No hemisfério sul, essas duas posições respectivas do verão e do inverno estão invertidas. O que nós gostaríamos de lembrar, portanto, é que existe um único dia em que o Sol nasce exatamente no Oriente. Aliás, me corrijo, 2 dias do ano. Tá? Um dia a cada 6 meses em que o Sol vai nascer exatamente no Oriente. E esse é considerado o dia mais sagrado do ano nas antigas tradições de mistérios, o dia em que costumavam ocorrer as iniciações. Certo? Então vocês vão ver que em Stonehenge, por exemplo, o Sol nasce exatamente no alinhamento, como também em Karnak, em Luxor, no Egito. As antigas escolas de mistérios davam muita importância à data do equinócio, quando a duração do dia e da noite é igual. E nós temos o início da primavera ou do outono. Então, naquele círculo que vocês estão vendo da órbita aparente do Sol em torno da Terra, nós vamos ter 2 posições extremas, que é justamente quando o Sol cruza aquela linha média. Vocês estão vendo essa linha horizontal ali? Essa linha horizontal é o equador celeste. Quando a órbita aparente do Sol projetada, vocês estão vendo essa órbita aqui, ela é projetada aqui, então vocês têm de Áries até Câncer, quando atinge o trópico de Câncer no hemisfério norte, depois começa a descer de novo até o equinócio, aí desce abaixo até o trópico de Capricórnio, e por último, mas não menos importante, nós vamos ter o inverno, onde vai subir de volta para o Equador, chegando a um novo equinócio. Então, de Capricórnio a Peixes, nós chamamos isso de inverno. Pergunto se é possível para vocês verificarem isso no quadro em questão. Primeiro, que o Cristo se encontra exatamente entre os 3 portais por onde entra a luz. Solstício de verão, o equinócio e o solstício de inverno. São 3 portais por onde a luz entra, não são 5 nem 15. Mas as 4 janelas laterais são escuras, portanto, por ali a luz não passa. Esse é um símbolo muito importante em astrologia. Pelo trígono, pelo ângulo de 120 graus, nós temos a formação favorável, positiva, que expressa a trindade divina, onde o espírito domina a matéria, e no quaternário, no quadrado, na quadratura, nos ângulos de 90 graus, a luz não passa. Então, toda vez que vocês encontram planetas em aspecto, ou seja, que tem um vértice na Terra, a 90 graus, nós temos alguma dificuldade do ponto de vista astrológico. Se eles estão alinhados a 120, nós temos um período favorável. Dizemos que estão no mesmo elemento. Isso tudo é uma introdução geral aos elementos básicos de astrologia. Por isso que 3 mais 4 dá os 7 planetas sagrados e 3 vezes o 4 dá os 12 signos do zodíaco.
Na pirâmide egípcia vocês têm esse símbolo. Quando o triângulo está em cima do quadrado, a pirâmide está em sua posição normal, o espírito vence a matéria. Se a pirâmide estivesse emborcada e o quadrado em cima do triângulo, aí nós teríamos a situação invertida em que a matéria estaria vencendo o espírito. Por isso que o quadrado fica em contato com a Terra, ele representa o nosso quaternário ou quadrúpede mortal, a saber, o físico, o etérico, o emocional e o mental, enquanto que o triângulo que se eleva, que é feito à imagem e semelhança da Trindade, é a nossa alma imortal, chamada pelos orientais de Atma Buddhimanas, e em geral traduzido por vontade espiritual, amor espiritual e sabedoria ou inteligência espiritual. Então, essa composição do 3 com o 4, que vai dar o 7 e o 12, é interessante para nós observarmos a constituição do quadro, que é baseada nisso. Agora, se vocês observarem a linha de fuga da perspectiva, vai dar exatamente no ponto equinocial do quadro, onde o centro é a cabeça do Cristo. Mas o centro do próprio Cristo, que está numa posição de triângulo, representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a divindade no quadro. Portanto, o Cristo não é um 13º signo, ele é a projeção do centro do homem celeste. Vocês estão vendo o centro da figura aqui. Se eu recortasse esse zodíaco aqui e abrisse esse lado para cá e aquele lado para lá, eu linearizaria o zodíaco, e então o centro da figura, que é o Cristo, seria projetado na posição de equinócio entre Virgem e Libra, certo? Exatamente aqui. É isso que vocês estão vendo naquela gravura chamada Última Ceia. Então, o Cristo não é, volto a dizer, um 13º signo, mas ele é o ponto sagrado, o equinocial do quadro. Se nós tivermos isso claro, nós melhor compreenderemos por que com a mão esquerda ele doa e com a mão direita ele recolhe. Esse é um ponto importante a observar no quadro. Vocês devem conhecer o símbolo do Yin e do Yang na tradição chinesa, a parte ativa e passiva. Então nós vamos dizer em astrologia que a primavera e o verão são ativos, onde o sol irradia luz, e o outono e o inverno são passivos, porque a luz, de certa forma, é menor, como se ela se recolhesse. Não é verdade que as noites vão ficando mais longas que os dias? Talvez aqui em Brasília, a 15 graus do Equador, não se note muito isso. Mas eu nasci em Porto Alegre, a 30 graus do Equador Sul, portanto, nota-se a diferença. E quanto mais ao sul vocês forem, com certeza mais notarão a diferença. Até que no polo existem 6 meses de dia e 6 meses de noite. Certo? Então é bem notável como numa expressão com a mão esquerda, que é a do coração, o Cristo se doa, e com a mão direita a natureza se recolhe. E a cabeça dele está inclinada para a esquerda, mas as mãos demonstram a sua imparcialidade, mas a cabeça está inclinada para o lado da doação e do coração. O que é uma mensagem muito interessante de como a natureza é, de alguma forma, imparcial, mas ela aponta para um destino final, que é a vitória do bem. É o triunfo do bem sobre o mal, se vocês quiserem. Mas esse triunfo, volto a dizer, é final. Ao longo do processo, a natureza equilibra a luz e a sombra para que o teatro da vida possa se desenvolver. E esse é o centro da nossa exposição de hoje. Nós gostaríamos, portanto, de lembrar a vocês que os signos se opõem 2 a 2, conforme mostra o homem celeste. A cabeça de Áries se opõe aos rins em Libra. A garganta em Touro, a tireoide, se opõe às gônadas e os órgãos sexuais em Escorpião. Os braços de Gêmeos se opõem às pernas e aos quadris em Sagitário.
os seios em Câncer, juntamente com o umbigo e o esôfago, vão se opor aos joelhos de Capricórnio. Depois nós temos o coração em Leão se opondo às pernas e aos tornozelos em Aquário. E por último, os intestinos em Virgem se opõem aos pés em Peixes. Então essas são os 6 eixos, as 6 polaridades. E em todas elas nós vamos ver que quando a luz se concentra numa extremidade, a outra fica na sombra. Quando um lado está ativo, o outro fica passivo. Agora, isso não significa que um lado seja melhor do que o outro. Eu gostaria que isso ficasse claro. Para uma pessoa de Áries, o importante é que ela desenvolva as virtudes de Libra. Para uma pessoa de Libra, o importante é que ela desenvolva as virtudes que são o seu complemento em Áries. Agora, se uma pessoa está andando de bicicleta, eu pergunto a vocês, o que é mais importante? Ela cair para a esquerda ou cair para a direita? Evidentemente que o importante é não cair e manter-se na posição do equilíbrio, na posição equinocial, que é exatamente a posição do Cristo em vós, a esperança de glória, segundo Colossenses 1:27. Ou, se vocês preferirem, na visão aristotélica, que é dito exatamente por Aristóteles, in medio stat virtus. A virtude está no meio, nem num extremo, nem no outro. Assim também o símbolo do tal, que é a harmonia entre o princípio ativo e o princípio passivo, às vezes chamado de masculino e feminino, ou de yang e yin. Toda uma filosofia está por trás da ideia do equilíbrio entre esses polos. Então, de um ponto de vista de aprendermos com a vida, vendo a vida como uma escola, nós vamos talvez verificar a intenção de Leonardo da Vinci em encontrar esse equilíbrio e passar para nós uma mensagem. Talvez seja interessante lembrar a vocês que naquela época em que Da Vinci viveu, há uns 500 anos atrás, seria difícil escrever um livro de astrologia sem que ele fosse queimado junto com o autor, como foi o caso, talvez, de Giordano Bruno, queimado na fogueira da Santa Inquisição em 17 de fevereiro de 1600, no Campo de Fiori, em Roma, sendo que ele era um doutor, professor da Universidade de Sorbonne, um padre dominicano e amigo do Papa, e nada disso foi suficiente para libertá-lo da fogueira, e ele ainda foi queimado com freios na língua para que não falasse nem no seu último momento em praça pública. Isso não faz aí recém 403 anos, não? Então, é preciso se colocar naquela época para compreender por que Leonardo da Vinci não escreveu um livro de astrologia, mas sendo ele talvez o maior pintor de todos os tempos, e compreendendo talvez o aspecto místico de que até os reis magos encontraram Jesus através das estrelas, Kepler, o grande astrônomo, astrólogo, dizia que esta era a conjunção de Saturno com Júpiter, ou seja, do sacrifício com a graça, em termos astrológicos, que no meio do céu de Belém representava essa conjunção como se fosse uma grande luz extraordinária, uma estrela. E que assim teriam os reis magos encontrado o lugar onde nasceu Jesus. Essas coisas eu acho que a igreja esqueceu, lamentavelmente. Mas a grande oposição na época de Leonardo da Vinci vinha da igreja. Hoje eu temo que venha dos astrônomos. Então, a astrologia ela fica numa desconfortável situação, ela não ganha nem o apoio das ortodoxias e dos fundamentalismos, como tampouco ganha o apoio dos materialistas que têm medo de fogueira, trauma de infância e qualquer coisa que aluda a Deus
para um cientista já dá uma sensação de cheiro de churrasco. Eles lembram que não faz muito tempo alguns cientistas foram queimados vivos, então eles rejeitam aquele conteúdo sem tê-lo devidamente estudado. Aliás, foi o que Isaac Newton, o último grande astrônomo, astrólogo que tem a notícia como famoso na história da ciência, quando questionado por Edmund Halley sobre quais eram as bases da astrologia, Edmund Halley foi aquele astrônomo que descobriu o respectivo cometa que leva o seu nome. Ele respondeu: Sir, I have studied it, you have not. Senhor, eu a tenho estudado, o senhor não. Então, tudo que nós pedimos é que não creiam em astrologia, estudem astrologia. Se vocês estudarem, vocês descobrirão que essas são leis da natureza, não são invenções de um fim de semana. A astrologia, na verdade, não tem nada a comprovar a ninguém desta civilização. Ela se perde nos véus do tempo, ela, no mínimo, terá mais de 5.000 anos, eventualmente alguns dirão que vem até dos Atlantes. Enfim, quem veio depois é que tem que provar que ela não funciona. Mas o grande problema é que a maioria das pessoas não conhece a astrologia e não sabe reconhecer esses símbolos dos elementos básicos, e é por isso que nós estamos fazendo pelo menos uma palestra de introdução.